2024 eu fui disso para isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que eu aprendi com essa experiência. Prazer, eu sou Américo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Depois de um tempão longe desse mundo, cá estou eu outra vez. Se você é novo ou nova por aqui, especialmente, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se o YouTube te entregou esse vídeo, talvez a gente pense parecido em algumas coisas. Até o final do vídeo você vai descobrir. Não precisa nem dar o like agora. Se até o final você gostar, aí sim. Faz mais de um ano que eu estou sem redes sociais e tem sido interessante ver o mundo fora dessa bolha. Principalmente a reação das pessoas quando eu falo que estou sem redes sociais. Na verdade, esse ano foi uma montanha-russa tão doida que talvez eu não ter redes sociais tenha me poupado muito do meu juízo. Talvez não, com certeza poupou. Dessa vez o tema do vídeo não está em nenhum livro, pelo menos eu acho. Nesse vídeo finalmente eu vou me abrir um pouco mais para vocês e no final eu vou mostrar alguns aprendizados que eu tive nesses últimos 2 anos. Caso você não tenha interesse em saber um pouquinho da minha história, que é uma pena, pule para esse minuto aqui, que é quando eu começo a falar dos aprendizados. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação parecida, mas ter sua rotina interrompida do nada traz para a cabeça muitos pensamentos. A gente fica imerso dentro da nossa mente e literalmente tudo que a gente passou na vida vem à cabeça. Principalmente para mim, que mesmo sendo muito calmo, sempre tive a vida muito ativa. Tudo aconteceu muito rápido. Basicamente, eu fraturei o pé em vários lugares. Depois fiquei internado por 1 mês na ala de ortopedia. Só então fiz outra cirurgia e vim para casa. Nesses 3 meses, eu devo ter saído de casa umas 10 vezes no máximo. E sempre com ajuda ou companhia de alguém. Eu estou aqui nessa pracinha que geralmente eu vinha para meditar, mas para vir foi todo um protocolo. Eu tive que ver como é que eu ia trazer as coisas de muleta. Essa está sendo a minha maior aventura desde que isso aconteceu. Vi a uma pracinha que é do lado da minha casa. É uma outra realidade. Mas vamos começar. Eu vou levar vocês agora para uma viagenzinha dentro da minha história. Desde pequeno eu me achava meio diferente dos outros, sabe? Não sei se é algo que todo mundo pensa. Inclusive, se for, deixa aí nos comentários, vamos conversar. Pensando hoje mais logicamente sobre isso, o que me fazia sentir diferente eram certas particularidades que eu tinha. Eu tinha medo de situações que para os meus colegas eram normais. Eu me incomodava com detalhes que para eles passavam despercebidos. E eu tinha sonhos e interesses que eu não via outras pessoas que viviam ao meu redor tendo. Quando eu digo sonhos, é sonhos mesmo, aqueles que a gente tem quando vai dormir. Além de outras peculiaridades que não vêm muito ao caso. Além dos meus amiguinhos da infância, eu sentia essa diferença em relação à minha família também. E à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso era algo que os outros também achavam de mim. E não era nada de bizarro ou anormal. Eu sempre fui tranquilo, sempre fui calmo. Porém, quando se tratava de pensar a vida, a fé, ou como as pessoas se comportavam, era aí que vinha um choque. Eu nasci numa cidade do Nordeste, num bairro que era conhecido por ser perigoso. A minha realidade sempre foi de um povo humilde, trabalhador e bem católico. Ou seja, quanto mais eu expressava ser de um jeito diferente, mais forte era essa tentativa de fazer com que eu fosse mais normal. Hoje eu sei que existem muitos normais no nosso mundo. Esse embate marcou muito a construção de quem eu fui me tornando. Essa história de descobrindo quem eu sou e ao mesmo tempo não tendo ninguém para conversar sobre isso era muito complicado. Algumas coisas eu até conseguia manter em segredo, mas outras acabavam vindo à tona, como é normal. Mas sempre que algo vinha à tona e era desagradável para as pessoas ao meu redor, isso era logo corrigido e eu fazia o máximo para não repetir aquilo novamente. Eu morria de medo de levar umas chineladas dos meus pais ou de ser castigado pela minha irmã mais velha. Nada de muito cruel, mas a gente sabe o jeito seu longa de ser do Nordeste, né? Diga uma coisa, há necessidade da senhora andar com bolso de fora? Não, de forma alguma, nem eu gosto. Não. Eu fiz catecismo, crisma, fui da Legião de Maria, fui por muitos anos coroinha. Eu precisava ser da igreja
embora sempre eu tenha me interessado mais pelo lado místico da vida. No catecismo eu lembro que a aula que mais me interessava que chegasse era a aula que falava sobre símbolos. Nos louvores eu queria entender o que danado era isso de falar em línguas. Na missa eu queria entender o que fazia, como é que o padre transformava vinho em sangue, o que isso significava. E esse interesse eu sinto que não veio por causa do meu acesso a essas coisas, mas sim porque eu sempre achei que essa parte mística poderia me ajudar a me entender. Eu também me apoiava muito no fato de eu ser um bom aluno. Era como se fazendo isso eu pudesse ter o perdão de todo mundo, já que eu tinha inclinações tão opostas. Pelo menos eu era inteligente. Naquela época, isso era a única forma de eu me sentir visto, sabe? Enquanto meus coleguinhas me chamavam de Júpiter, porque eu tinha a cabeça grande, a minha tia Maria, do interior, me dizia que ter a cabeça grande era sinônimo de que eu era inteligente. E era assim que eu me defendia. Eu dizia, não é Júpiter, é Júpiter. Mesma coisa quando me chamavam de Igo Imbigo. Eu sofria bastante bullying. Tanto pelo fato de ser uma criança mais gordinha, quanto pelo fato de ter sido sempre muito delicado e não saber me defender. Isso é claro que me trouxe várias inseguranças. Essa frase que a minha tia falou me ajudava a ir dando voltas nos apelidos que me chamavam e ir tentando achar coisas legais neles. Me chamavam de Júpiter porque eu tinha cabeçona, mas a minha tia disse que isso era inteligência. Então, sempre que alguém me falava sobre algum aspecto meu para me xingar, eu tentava encontrar naquele aspecto algo que eu pudesse tirar de legal daquilo, pudesse significar outra coisa, era o que eu podia fazer. O fato de eu sempre me dar bem na escola me ajudou nisso também. Eu não era o mais bonito, eu não era o mais descolado ou mais bagunceiro, que era o que era considerado algo bom, mas pelo menos eu era o mais inteligente da turma e os professores sempre me consideravam. Até acabar o ensino médio, eu só estudei em duas escolas. Uma escola particular, que a minha mãe arrumou uma bolsa, e aí eu fiquei até a terceira série lá, e a partir da quarta série só em escola pública. Eu lembro que foi um choque quando eu mudei de escola, porque na escola particular todo mundo morria de medo da diretora. E aí eu cheguei na escola pública com esse pensamento e aí vi que era outra história. Enfim, tudo isso deixou muitas marcas em mim. Marcas que com o tempo eu percebi que precisavam ser tratadas. Ou então, quando já adulto, eu procurei ajuda para lidar melhor com essas feridas. Hoje, esse Américo que fala com vocês já passou por muitos anos de terapia, onde eu pude falar sobre esses desafios. Fazendo um resumo do que interessa aqui para nós, hoje eu sei que a minha família fazia o que eles achavam ser o certo, que as pessoas que faziam bullying comigo só estavam projetando em mim inseguranças e questões que elas mesmas traziam dentro delas. Comum é ouvir pessoas dizendo que morre de saudade dessa época de criança e de adolescência. Eu não tenho não, vice. Para vocês terem uma ideia, o nome do meu pai é Severo e minha mãe chama Maria, mas poderia ser facilmente chamada de Severa também. Hoje eles já são bem melhores, mas antigamente era bem complicadinho. Até eu achar minha voz dentro de casa demorou muito. Eu tive que me esforçar bastante para conquistar meu espaço. Não teria que ter gastado tanta energia assim com isso se eu fosse normal. Mas é a vida, né? Não tem como a gente mudar o passado, e eu acho que não teria como eu ter nascido de um jeito diferente do que eu nasci. Tentar mudar o passado é um trabalho perdido. Pelo menos com a minha família hoje eu já tenho mais liberdade para falar sobre os meus gostos. Eles também já perceberam que essas coisas não vão sair de mim e não me tornam uma pessoa ruim. Depois da infância eu cresci um pouco. A adolescência chegou sem eu saber o que aquilo significava. Claro, eu tive toda a transformação física, mas dentro ali da minha cabecinha de bom menino, eu tentava entender o que aquilo queria dizer. Para os outros parecia mais claro. Os meus colegas começaram a namorar, começaram a sair para beber, começaram a seguir os passos dos seus pais, e eu sempre preocupado com o que os meus pais pensariam, se isso ou se aquilo. Eu invejava um pouco essa liberdade. Parece que a mente deles tinha espaço
para pensar nas coisas da vida, enquanto a minha só pensava em não desapontar ninguém. Uma reflexão que eu tenho hoje, quando eu olho para essa e para outras fases da minha vida, é que eu me encaixo perfeitamente na expressão late bloomer. Para quem não sabe, eu ouvi essa frase na série This Is Us e ela fala sobre pessoas que demoram um tempo a mais para engatar em certos aspectos comuns da vida. A tradução literal seria aquele que floresce mais tarde. Embora mais lento que os outros, é nessa fase da adolescência que eu começo a ir mais de encontro a essas coisas que pulsavam dentro de mim e nunca havia se calado. Sempre com muita cautela e aos poucos percebendo que aquilo não era o fim do mundo como os meus pais me faziam pensar. Creio que eles pensavam que eu mudaria muito ou que eles perderiam o poder que exerciam sobre mim. Talvez eles tivessem medo de que eu me transformasse em uma pessoa que eles encontraram no passado e que não gostaram de conhecer. E a mudança tão temida pelos meus pais finalmente chegou quando pela primeira vez eu meio que incorporei uma parte oposta e me tornei o que eu chamo hoje de roqueirinho. Assistir MTV no canal 25 e gostar um pouco de inglês me introduziu para esse estilo. Embora eu até gostasse, eu já sabia que não era aquilo. Tinha uma menina e um rapaz na minha escola que eram roqueiros e que não tinha nada a ver com eles. Nem em estilo e muito menos em personalidade. Eu continuava o mesmo, só que ouvindo músicas novas e tentando parecer alguém que gosta de rock. A TV de vez em quando mostrava uns shows de rock cheios de pessoas, então eu pensei que eu poderia me identificar com aquilo, me identificar com aquele Américo, mas não rolou. Até hoje eu gosto de ouvir meu Linkin Park, meu Slipknot, Evanescence, algumas cantoras de rock sinfônico. Foram músicas que marcaram muito a minha vida, não por serem de rock, mas por terem aparecido na minha vida num momento que eu estava lidando com vários sentimentos e não sabia como. Eu lembro que foi nessa fase também que eu comecei a me abrir mais para outras formas de espiritualidade. Foi na época das lan houses que eu comecei a mergulhar fundo nessa mística que eu sempre carreguei. O Américo do Catecismo agora não precisava mais esperar pela aula que falava sobre símbolos. Eu podia pesquisar. E eu pesquisei muito. E mesmo explorando esse site, gente, a minha mente não parava de pensar em como tudo aquilo que eu estava fazendo era errado. Era um conflito constante entre o Américo que as pessoas queriam que eu fosse e o Américo que eu estava todo o tempo tentando negar. Mas aquele interesse era tão profundo e tão antigo que eu precisava investigar mais. Não era mais só uma busca por pertencimento. Parecia que eu estava finalmente me reconhecendo. Como isso não fazia mal a ninguém, nem a mim, nem a nenhuma pessoa ao meu redor, eu continuei. Tinha um site chamado Assustador que tinha tudo de paranormal que você pode imaginar. Se você conhece esse site, comenta aqui embaixo. Eu lia tudo atentamente. Conheci outros sites, outros fóruns, no Orkut e no MSN. Eu acompanhava discussões e algumas coisas começaram a se encaixar naquilo que eu já acreditava e praticava intuitivamente. Contrariamente à história do rock, esse desabrochar da espiritualidade me fez ver que ali talvez eu tivesse algumas respostas. Mesmo que eu também não tenha encontrado algo que eu possa indubitavelmente chamar de meu grupo, eu encontrei um universo onde eu sentia que a exploração poderia me levar a um lugar que eu precisava chegar. Daquele tempo pra lá, já faz muito tempo. Foi muito chão, viu? Aos 15 eu comecei a trabalhar como aprendiz. Antes só fazia bicos, ajudava alguns adultos. De vez em quando eu ia com meu primo juntar latinha, papelão, pegar frete na feira, fazer algo que desse algum dinheiro. Os nossos pais não nos deixavam faltar nada de essencial. Mas a nossa realidade não era daquelas crianças que recebem mesada. Na verdade, as nossas mães trabalhavam na casa das mães dessas crianças. Tive minha carteira assinada como aprendiz, depois terminei meu ensino
médio. Fui com muita luta, depois eu conto essa história, dispensado do serviço militar, depois iniciei minha faculdade. No meio desse período eu escrevi muito, desenhei muito e me mantive como um bom aluno. Fiz pouquíssimos amigos, acho que até hoje eu sou meio assim. Escrever tinha virado um hábito e eu entendi que eu era uma pessoa que tinha bastante criatividade. Vivia fazendo artesanato, poesia, textos, por aí vai. Embora eu permanecesse um nerd solitário, desprovido de beleza e continuasse convivendo com muitas pessoas que pensavam diferente de mim, eu fui aprendendo a desfocar um pouco dessa batalha que eu já travava há tanto tempo e ir mais focando no que eu aprendia e praticava. Mas o fato de silenciar vários aspectos meus ficou algo tão natural que eu acabei me tornando uma pessoa introvertida. Meus cadernos, artesanatos, experiências espirituais, meus textos, isso foi se tornando a minha companhia. Ali mesmo, em casa, no meu canto, eu tinha tudo isso. Mas o mundo não para esperar você estar pronto. E aí veio a faculdade. Na escolha da faculdade, eu só tinha duas opções. Ou seria inglês, porque eu sempre gostei de inglês, sempre foi fácil para mim, ou seria psicologia, porque eu achava que eu ia estudar Jung. Só que, plot twist, não vi nada de Jung na faculdade. Entrei em psicologia e me apaixonei pela psicanálise. Na verdade, eu não sei se foi pela psicanálise ou se foi pelo jeito da minha professora de psicanálise. Mas hoje eu já não me vejo trabalhando com outra abordagem. É engraçado o movimento que acontece na minha cabeça para eu equilibrar o fato de eu ser uma pessoa tão espiritual também ser da psicanálise. Mas tantos padres psicanalistas por aí, eu acho que não tem problema não. No fim da faculdade eu estava fazendo 3 estágios, trabalhando num call center em outra cidade, foi muita luta. Conquistei meu diploma e como orador pude homenagear o meu avô enquanto fazia meu discurso de conclusão. Trabalhei em muitos lugares como psicólogo clínico e realmente era uma bênção. Fazia muito bem para mim ser um canal que fazia as pessoas melhorarem, podia ajudar as pessoas a lidarem com as suas questões mais do que ninguém. Eu sabia o que era não ter ninguém para conversar. Nessa fase da vida, os 20 e poucos, eu já tinha feito uns anos de terapia e melhorei em vários aspectos. Não tinha mais aquela cobrança por ser o melhor, aprendi a ouvir mais as pessoas e a detectar na minha fala questões que eu precisava melhorar, consegui desfocar de certas coisas e focar em outras, consegui falar sobre coisas que eu nunca tinha conseguido falar com ninguém. Tive muitos desafios também. Crescer para mim era como estar num campo fértil, onde toda hora brotava um novo enigma para eu resolver. Acho que para todo mundo é meio assim, né? Era aquela sensação estranha de novo, de parecer que eu estava entrando num novo mundo, cheio de obstáculos que eu ainda não sabia como lidar, tristezas, sentimentos, relações. Nessa fase também, devido à minha rotina mais cansativa, a minha relação com a espiritualidade ficou bem menos intensa, embora nunca tenha acabado totalmente. Minhas questões pessoais eram um misto de crise dos 20 e poucos, recheada com traumas do passado, amenizadas pela terapia e intensificadas por um destino que ainda era bem certo. Eu sabia que eu precisava desenvolver certas habilidades que mesmo depois desse tempo todo eu ainda era muito menino. E eu não sabia direito o que fazer para dar esse salto. Parecia que mais uma vez eu era aquele Américo que via todo mundo seguindo os seus caminhos, seguindo sua vida, enquanto eu ficava tentando decifrar como montar aquele quebra-cabeças novo que o universo tinha me jogado. Será que eu devia ter escolhido ser padre, hein? Não, Américo, não dava certo não. A história do Late Bloomer não era tão poética quanto aquele episódio vendia. Tanto chão andado e parece que era só mais um ponto de partida. Parece que a vida é cheia deles. Quem demora muito para florescer acaba ficando para trás. Enquanto por um lado eu sentia gratidão por ter tido a oportunidade de terminar minha faculdade, orgulho por ser sempre visto como um bom profissional, eu ainda me sentia, não sei se vai fazer sentido, mas eu ainda me sentia meio cru. É como se mesmo vivendo a vida como as outras pessoas, eu meio que tivesse contornado certas experiências que geralmente as pessoas têm. Isso me deixou sem malemolejo, acho que a palavra se encaixa bem, para lidar com as demandas e os imprevistos que começaram a fazer parte do meu cotidiano. É o lado complicado de ter estado sempre na aba dos meus pais, com medo de desagradá-los. Até que um dia finalmente aconteceu. Eu saí. E foi aí que a vida de verdade começou a ensinar as lições que eu não sabia que precisava aprender.
Agora chegamos em 2024, segundo dos meus 3 anos de Saturno retrógrado. Tempos de muitos aprendizados e no qual eu tô passando por diversas metamorfoses, em todos os níveis. Eu nunca deixei que essas fases de reconstrução mudassem a minha essência. Eu continuo bem otimista e tranquilo, mas eu confesso que nessas fases de turbulência, eu me perguntava, será que eu fiz certo em ter saído de lá? Hoje eu sei que pensar sobre isso não me ajuda em nada. Afinal, minha busca sempre foi por algo melhor e eu não fiz nada de errado. Mas nem sempre o fluxo da vida segue na direção que a gente espera ou da forma como a gente imagina. Apostei alto. E já não bastasse todas as outras incertezas que eu já enfrentava, eu acabei saltando de paraquedas em outro novo mundo. Dessa vez sem minha família para parar a queda. A vida me puxou e eu caí dentro de mim. Encontrei algumas coisas. A graça divina me iluminou muito nesses anos. Por muitas vezes eu só tive a luz da lua para escutar os meus clamores. Tive muitas alegrias também. Deus sempre dava um jeito de inserir momentos de luz no meio das sombras e de sempre me resguardar de situações piores. Seja através de pessoas às quais eu sempre terei gratidão, seja através de sincronicidades. Eu escrevi 30 aprendizados, mas resumi para 10, para ser bem direto. Quero deixar claro que eu não estou aconselhando nada nesse vídeo. Como eu falei no início, esse vídeo é para vocês me conhecerem um pouco mais. O que vocês estão achando do conteúdo até aqui? Preciso saber. Sem mais delongas, vamos aos aprendizados. Estar perto dos 30 me fez pensar sobre muitas coisas e me fez ver que eu precisava aprender a gerir melhor as minhas escolhas. Financeiro, amor, família, estudos. Parece que na proximidade dos 30 eu tô revivendo aquele sentimento que eu senti quando estava entrando na fase adulta. Prioridades, tentativas que não deram certo. Essa história de ter que me esconder para agradar os outros. Parece que esse Saturno retrógrado tá batendo na porta e dizendo assim: "Ei, preste atenção, os 30 já estão aí". Vocês sentem ou já sentiram isso também? Durante as várias crises dos 20 e poucos que eu tive, eu ficava pensando, por que fulano ou cicrano tem isso, tem aquilo de material e eu não? E esses 2 anos me fizeram ver que na verdade eu tive muitas dádivas também. Deus me deu a responsabilidade de tratar pessoas, de através do meu conhecimento e dom, ajudar a tirar pessoas de situações horríveis. Às vezes, a sociedade faz a gente pensar que só isso é importante, só uma coisa é importante e nada mais. E não é bem assim. É claro que eu quero ter o meu carro, ter a minha casa, ter condições de me manter de uma maneira estável, mas não ter conseguido isso até esse momento não me faz menos do que outras pessoas. A gente é abençoado de várias formas diferentes. Ter passado por várias questões pessoais aumentou bastante a minha proximidade da espiritualidade. Esses anos, por incontáveis vezes, foi onde eu encontrei forças para continuar ali sozinho meditando, ou olhando para a lua, ou em algum lugar de natureza. Às vezes o silêncio divino me inquietava demais, porque me deixava a sós com traumas recentes que eu não sabia como superar. Em contrapartida, as sincronicidades da vida, seja pela fala de alguém, seja através de algo na natureza, me faziam ver que eu não estava só. Isso me trazia algum conforto. Inclusive foi em 2024 que eu tive a honra de conhecer o Moji Baba. Não sei se vocês acompanham, mas eu acompanhei ele na internet durante muito tempo. E aí tive a oportunidade de ter um encontro com ele em 2024. Foi muito massa. Uma experiência única na vida. O quarto é sobre a família, né? A distância de casa, principalmente dos meus pais, me deu a oportunidade de criar um espaço, de ficar num espaço onde eu podia ver eles fora da convivência. É muito louco ver o que a gente tem em comum, como o fato de eu gostar de moto, igual meu pai gosta de moto, eu não sabia disso. Ou o fato da minha mãe sempre ter me chamado de desorganizado e eu ter percebido que eu não sou desorganizado, eu só não sou tão organizado quanto ela. Então, nos parâmetros dela, eu não era organizado, mas estando longe de casa, eu vejo quanto eu sou organizado, quanto eu gosto de organização. Também percebi coisas que eu sentia saudade, como ficar sentado na calçada de casa, ou de ter a minha irmã que nunca deixa ninguém falar mais alto do que ela, e se for preciso, fala alto mesmo para resolver tudo que tem que resolver. A distância trouxe uma perspectiva diferente à minha relação familiar.
Lá na minha casa, com exceção das pessoas de lá e dos meus pacientes, eu conversava com pouquíssimas pessoas. Nunca fui igual a minha tia que pergunta sobre o clima, sobre o calor e do nada tá várias horas conversando com a pessoa. Aqui eu continuo assim também. Eu sou meio introvertido, mas eu precisei na raça de desenvolver essa habilidade de dialogar com outras pessoas. Embora a minha bateria social seja tão fraca quanto a de um iPhone velho, eu percebi a importância de dialogar com as pessoas nos ambientes em que eu estou. Ainda é difícil para mim encontrar pessoas que gostem dos temas que eu gosto, mas eu tô tentando desenvolver a habilidade, sei lá, conversar sobre qualquer coisa. O famoso small talk. Deixa aí nos comentários algumas dicas para mim, por favor. Esse aprendizado é sobre aquilo que nós não podemos mudar. Não tá no gibi a quantidade de vezes que eu tentei fazer outra pessoa mudar uma coisa que não dependia de mim, mas só dela. Por mais certo que seja, por mais lógico que seja, por mais sensato que seja, ninguém vai mudar só porque eu quero. Nem nas relações, nem no trabalho, nem na família, nem em canto nenhum. E esperar é cansativo, mas às vezes é uma necessidade. Ou a gente deixa pra lá e espera, se a gente pode, ou a gente vai ficar sempre quebrando a cara, criando expectativa de uma coisa que só depende do outro. Aprendi bastante sobre gratidão. Nesses anos eu passei por muitos momentos de vulnerabilidade e escassez. Ter pessoas que me ajudaram da melhor forma que podiam foi, sem sombra de dúvidas, muito importante para eu estar aqui hoje. Essas pessoas eram a personificação do cuidado de Deus na minha vida. Nesse período eu também entendi que sentir gratidão não é sinônimo de ter uma dívida eterna. A gratidão que a gente sente pode sim ser eterna, é um sentimento puro, mas isso não faz com que a gente seja obrigado a aceitar formas de nos tratar que nos machucam. Essa ideia que faz muitos laços se tornarem ruins. Os filhos falam de algum comportamento ruim que os pais estão tendo e eles logo dizem assim que eles são ingratos. Os filhos falam para os pais: pai, esse comportamento não é legal. E o pai logo chama o filho de ingrato e fala que deu tudo para eles. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo mundo merece respeito. Você pode sim ser grato e não gostar da maneira desrespeitosa que ele trata. Esse exemplo serve para qualquer realidade. Acho que uma frase forte que eu aprendi em uma palestra que eu assisti é uma em inglês, né? Foi uma palestra em inglês. Don't believe in the devil's lies. Não acredite nas mentiras do diabo. O que isso quer dizer, América? É um chamado a não acreditar em tudo que o mundo vende como sendo certo ou como sendo o real significado de aproveitar a vida. Não acreditar nas mentiras do diabo é refletir antes de cair na lábia do outro. Seja ele um amigo, seja ele um influenciador, seja ele um familiar que você gosta. É saber dizer não a algo que não combina com seus princípios. É saber que nem sempre o prazer momentâneo compensa. Esse ano eu também aprendi melhor sobre o que eu considero certo e errado e sobre o que pode ser flexibilizado e o que não pode ser flexibilizado. Aprendi que o ambiente em que nós estamos pode influenciar muito, tanto para o bem quanto para o mal. Eu passei por um trabalho onde tudo que eu oferecia, tudo que eu sugeria era desvalorizado. E em um belo momento da vida, inclusive numa primavera, eu acabei sendo convocado para ir para outra unidade desse trabalho. E quando cheguei lá, fazendo as mesmas coisas e sugerindo as mesmas ideias com um público novo, com um pessoal diferente, a história era outra. E aí eu percebi que o que eu oferecia lá no outro só não era valorizado porque acabava por revelar verdades que as pessoas que estavam lá não queriam que aparecesse. Por causa disso, eu percebi o quão necessário é fortalecer as minhas convicções e minha reflexão contínua para não deixar que os ambientes nos quais eu estou influenciem na forma como eu vejo o meu trabalho ou vejo quem eu sou. Aprendi a ser menos reativo esse ano. Eu sempre vi a reatividade como um grande cocô da condição humana. Ser reativo é o que nos leva a vários problemas na nossa vida. Reatividade é aquele impulso descontrolado que vem quando algo parece nos atingir. O famoso gatilho é o que gera a reatividade. Às vezes eu nem percebia que estava sendo reativo, mas com o tempo eu fui vendo que tinha coisas que eu respondia sem nem pensar. Só porque algo tinha mexido comigo, eu já respondia, tentava me justificar, tentava agradar o outro, ou tentava provar
que o que eu estava falando era verdade. E a reatividade, ela pode ser direcionada para o outro. As pessoas podem ficar agressivas quando tem um comportamento reativo, mas a minha reatividade me lascava. Era uma reação inconsciente que vinha do jeito que eu aprendi que devia lidar com os meus pais. Mas depois de várias e várias meditações, eu percebi que eu precisava detectar esses momentos para tentar sair do automático. Automático esse que quando eu agia, depois eu ficava com um amargo no coração. Geralmente hoje eu opto pelo silêncio. Como vamos crescendo e cada vez ficando mais complexos, eu sei que isso precisa ser revisto sempre, mas eu sinto que eu estou avançando nisso e tentando ver a vida através de várias perspectivas para não acabar tomando uma decisão impulsiva. E esses foram os 10 aprendizados, gente. Eu ainda preciso melhorar em milhares de coisas. Encontrar minha voz na vida, parar de me esconder achando que se eu me mostrar os outros não vão gostar. Preciso parar de ser menos ingênuo também. Preciso aprender a expressar melhor os meus sentimentos para as pessoas ao meu redor. Preciso melhorar meu foco, preciso apontar a minha seta de Sagitário e por aí vai. Mas é como a professora Helena Galvão falou uma vez numa palestra dela: sem pressa e sem pausa. Essas palavras vêm me acompanhando nesse processo de transformação que eu vivi nos últimos 2 anos e estou vivendo até hoje. Porque apesar de todas as incertezas e questionamentos, eu percebi que o mais importante da vida é encontrar o equilíbrio. É saber que mesmo quando a vida parece pedir pressa, a verdadeira evolução vem no nosso tempo, sem precisar atropelar o processo, buscando sempre se corrigir da melhor maneira possível. Eu ainda estou aprendendo e sei que os próximos anos trarão muitos desafios, mais mudanças e mais descobertas. Mas uma coisa ficou clara para mim: não adianta correr. Eu estou tentando abraçar o meu ritmo, sem pressa para chegar num lugar específico, mas com a certeza de que a jornada é o que realmente importa. Se você se viu em algum momento aqui, compartilha sua experiência nos comentários e deixa um like, que isso me ajuda muito. Claro, se inscreva para continuar acompanhando a minha jornada. O Apoia-se do canal já está disponível e vocês podem ter acesso no link que fica na descrição do vídeo. Agora vocês conhecem um pouquinho mais de mim. O Américo fica por aqui, mas é VaptVupt. Boas escolhas a todos e foi fenomenal estar com vocês.